Este é o nosso planeta natal, a Terra, e seu satélite, a Lua. Afastando a imagem, aqui está o nosso Sistema Solar. Um pouco mais, a Via Láctea. E somos um pequeno ponto entre um número infinito de estrelas. Agora ainda mais longe, um aglomerado de galáxias. Pontos e redemoinhos no espaço sem fim. Mais adiante, tem o superaglomerado Laniakea. O pontinho aqui é a nossa galáxia. Seguindo em frente, o superaglomerado Hydra Centauro. Enormes aglomerados compreendendo milhares de galáxias não são mais do que uma partícula daqui. Em seguida, o superaglomerado Pavo Indus, uma área de 200 milhões de anos-luz de largura. Podemos afastar a imagem até vermos todo o universo observável. Cada pequeno ponto aqui, na verdade, contém milhares de galáxias e quadrilhões de estrelas. Os cientistas especulam que o nosso universo pode parecer uma bolha, que pode colidir com outro universo. Sim, outros universos poderiam existir. Na verdade, até mesmo um número infinito deles. Todos poderiam ter surgido depois do Big Bang. A colisão entre eles também não é impossível. Pelo menos isso pode ter acontecido antes. E a prova está aqui, na direção da constelação de Eridanos. Este lugar se chama o Supervazio de Eridanos, com cerca de 1 bilhão de anos-luz de largura. Em comparação, a largura de toda a nossa galáxia é de apenas cerca de 100 mil anos-luz. Não há absolutamente nada neste lugar, e pode ser um vestígio de uma antiga colisão entre o nosso universo e outro. Os cientistas acreditam que estavam passando um pelo outro, quando a distância entre eles era mínima. As forças gravitacionais das bolhas começaram a puxar uma em direção à outra, assim como duas gotas de água tentando se conectar quando estão perto. Mas a velocidade dos universos era muito alta para que continuassem interagindo. Então, o outro universo acabou rasgando um pedaço da nossa bolha. Podem ter existido cerca de 10 mil galáxias nesse vazio, e todas foram destruídas ou tomadas pelo outro universo. Vamos viajar para a borda do nosso, para ver como essa colisão pode ter ocorrido. Estamos a 10 bilhões de anos-luz de nossa casa. Aqui, em outra galáxia, vemos nebulosas incríveis de diferentes cores e formas. E se você olhar na outra direção, há uma parede enorme se movendo para a nossa. Todas essas faíscas brilhantes são enormes galáxias, prestes a colidir conosco. Mas, na verdade, é um espelho enorme que só reflete nosso universo. Aqui, o espaço-tempo é distorcido e começa a ser puxado para outro universo a uma velocidade tremenda. As leis usuais da física podem simplesmente parar de funcionar neste momento. A gravidade pode desaparecer, e com isso, todas as estrelas explodiriam, e as pessoas na superfície dos planetas ficariam com ausência de peso. Porém, se os universos não fossem uma tangente, mas caíssem diretamente um no outro, as coisas seriam muito mais assustadoras. A enorme quantidade de energia de colisão provavelmente causaria uma explosão incrível. Sua força simplesmente destruiria tudo em nossas bolhas. Ainda assim, as duas bolhas também podem começar a se fundir. No início, todas as galáxias nas bordas dos universos seriam dilaceradas. Mas então a fusão começaria. As galáxias começariam a se mover caoticamente e passariam uma pela outra, se separariam, colidiriam e explodiriam. A colisão de duas é um acidente de enormes proporções. Isso pode acontecer com a nossa casa muito em breve, em termos espaciais. A de Andrômeda está vindo na nossa direção. É uma galáxia espiral com cerca de 2 vezes o tamanho da nossa. E tem cerca de 1 trilhão de estrelas lá, o que é 2 vezes mais do que na nossa Via Láctea. No centro desta galáxia brilhante, esconde-se uma besta enorme, um buraco negro. Seu peso é de 2,8 zeros à massa do Sol. Gigantes vermelhas, centenas de vezes maiores que o nosso Sol. Pulsares emitindo enormes quantidades de energia, como holofotes. Estrelas intergalácticas e muitos buracos negros grandes e pequenos. Essa mistura de objetos perigosos está se movendo em nossa direção, a 110 km por segundo. Uma viagem de Nova York a Los Angeles a essa velocidade levaria apenas meio minuto. O disco de Andrômeda já pode ser visto sem ajuda em noites sem lua. Com o passar do tempo, ficará ainda maior. À medida que Andrômeda se aproxima de nós, sua força gravitacional começará a esticar os braços de nossa galáxia espiral. Vai começar a desenrolá-los. As estrelas e planetas perderão suas órbitas. Um cenário possível é que um asteroide desconhecido, ou mesmo um planeta anão da galáxia de Andrômeda, colidirá com a Terra a uma velocidade incrível. Nosso planeta explodirá como um balão nesse impacto. Nossa! Outra observação envolve colisões estelares. Nosso Sol se chocaria com outra estrela. A maior começará lentamente a consumir a menor. Primeiro, roubará as camadas superiores leves dela.
Depois, a engolirá como um espaguete, ou até mesmo como rigatoni. Quando uma estrela grande atinge seu peso crítico, explode, o que destrói tudo ao seu redor, incluindo o nosso sistema solar. Talvez a onda de choque chegue a outras estrelas vizinhas. Outro cenário é que o nosso sistema solar será jogado no espaço escuro. Imagine uma bola de tênis amarrada a uma corda. Você pega a corda e gira a bola sobre a cabeça como um estilingue, então solta. Isso é o que acontecerá com o Sol e todos os planetas ao seu redor. Nos encontraremos no espaço escuro e frio, mas a vida na Terra não será afetada. Ainda teremos nossa estrela brilhante para nos manter aquecidos. A única desvantagem é que todas as estrelas do nosso céu noturno desaparecerão. E o mais provável é que a fusão de duas galáxias gigantes não tenha nenhum efeito sobre nós. A questão é que a distância entre estrelas e planetas no espaço é enorme. Assim, todos eles podem simplesmente se misturar e formar uma nuvem gigante. Seria como uma quantidade de areia fina passando por uma peneira grande. Os objetos não interagem entre si. Mas a coisa mais interessante acontecerá com os buracos negros nos centros de nossas galáxias. Nesse momento, há um aglomerado denso de poeira estelar e estrelas ao redor deles. À medida que Andrômeda e a Via Láctea se aproximam, começarão a dançar uma com a outra. Será lambada ou forró? E quando os buracos negros se aproximarem, começarão a engolir toda a matéria um ao redor do outro. Bilhões de toneladas de poeira estelar colorida, asteroides e partículas estelares voarão em direção ao centro de qualquer buraco negro. Pode parecer que esse processo acontece muito lentamente, mas é uma ilusão. Objetos superpesados como buracos negros deformam a grade espaço-temporal. Então o tempo é muito mais lento perto de buracos negros. E todos os objetos que aparentemente permanecem no horizonte de eventos por semanas ou até meses já se foram há muito tempo. Quando os buracos negros finalmente se juntam, se fundem em um supergigante, mas sua massa é um pouco menor do que a combinada dos dois monstros escuros. Parte do seu peso é transformado em energia de colisão, que por sua vez é liberada tão fortemente que suas ondas podem ser sentidas em outras galáxias. Agora, um enorme buraco negro reúne todo esse núcleo denso e quente das duas galáxias ao seu redor. Em algum momento, ele fica cheio e lança poderosos jatos de energia para o espaço. Isso é chamado de núcleo galáctico ativo. É um dos fenômenos mais brilhantes do universo e a fonte mais poderosa de radiação eletromagnética já conhecida. Esses jatos podem ter mais de 5.000 anos-luz de comprimento. Em comparação, a distância da Terra até a estrela que fica mais perto, próxima a Centauri, é de apenas 4,2 anos-luz. E a explosão que acompanha os jatos tem o poder de 100 explosões de supernovas. Uau, incrível! A onda de explosão desse evento pode até atingir as bordas de uma nova galáxia. E seria visível a milhões de anos-luz de distância. Agora, há nuvens densas de poeira multicolorida no centro das galáxias fundidas. O peso delas é tão grande que elas começam a encolher e assumir uma forma redonda. Gradualmente se tornam tão pesadas que comprimem o núcleo e as reações nucleares têm início dentro delas. A temperatura passa a subir e logo... BUM! Tem uma supernova. É um verdadeiro show de fogos de artifício no centro das galáxias. Estrelas irrompem da névoa e formam mundos novos e quentes. Nesse ponto, os braços das duas galáxias que antes foram puxadas para fora retornam lentamente à sua forma anterior. O centro superpesado da nossa tem uma força gravitacional tamanha que afeta estrelas e nebulosas a centenas de milhares de anos-luz de distância. Os braços dela se torcem novamente e vemos a galáxia nova e finalizada. Lactômeda ou Viâmeda. Ei, e que tal Androvia Meda Láctea? Blá, blá, blá. Bem, isso é difícil de dizer. Há uma coisa misteriosa no espaço, um ponto em comum que os cientistas não conseguem explicar há mais de 15 anos. Há diferentes teorias e uma delas diz que talvez essa seja uma marca de uma colisão com um universo paralelo. Será que isso é verdade? Bem, vamos ver. Dê uma olhada neste mapa. Este é o mapa do nosso universo. Bem, não é bem assim. Na verdade, esse é o mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou simplesmente RCFM. Muitos bilhões de anos atrás, houve um Big Bang. Ele foi tão poderoso que criou todo o nosso universo. E é claro, um evento como esse não poderia ocorrer sem deixar algumas consequências. E essas consequências estão literalmente em toda parte. O Big Bang deixou a radiação eletromagnética, que conhecemos como RCFM.
Não a percebemos em nossa vida diária, mas ela está literalmente aqui, debaixo de nossos narizes. E se você tivesse algum tipo de visão sobre-humana, veria como tudo ao seu redor brilha com essa luz fraca. Essa radiação é muito importante. Se não tivéssemos descoberto a RCFM, nunca teríamos descoberto o Big Bang. Anteriormente, os cientistas acreditavam que o universo sempre existiu. Não havia um começo e não haveria um fim. Isso soa bastante ridículo para nós agora, mas há menos de um século as pessoas tinham certeza absoluta disso. Stephen Hawking foi um dos primeiros cientistas a supor que o universo de fato teve um início. O cara era tão legal que percebeu isso como estudante enquanto trabalhava em sua tese de doutorado. Mas infelizmente ele não tinha provas. Se houve um bang tão forte há bilhões de anos, então onde estão os rastros? Onde está a prova? Riram as pessoas que acreditavam na teoria do universo estático e eterno. Mas não se preocupe, elas tiveram a prova muito em breve. Em 1965, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a RCFM. E essa foi a primeira prova grandiosa do Big Bang. Descobriu-se que a radiação estava em toda parte, nós é que não a notávamos. De fato, no início, Penzias e Wilson a confundiram com o barulho de uma cidade grande, pombos ou qualquer outra coisa. Por sua descoberta, que virou o mundo da ciência de cabeça para baixo, eles receberam o prêmio Nobel. Muito bem, as pessoas descobriram que estavam cercadas por radiação eletromagnética. Em seguida, começaram a coletar mais dados sobre ela. Com o passar dos anos, acumularam mais e mais informações, até que criaram esse mapa. Esse é um mapa das temperaturas da RCFM, mas ao criá-lo, os cientistas descobriram algo incomum. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Ele parece ser um padrão grande e diversificado de lugares frios e quentes, mas na realidade, nosso universo é bastante uniforme. Todas as temperaturas nesse mapa estão próximas de menos 270 graus Celsius, com pouquíssima diferença. Todas as flutuações de temperatura entre esses lugares são pequenas, e cada ponto minúsculo na verdade se espalha por milhões de anos-luz. Portanto, tudo em nosso mundo é bastante calmo e estável, exceto por um ponto, esse ponto frio aqui. Os astrônomos o descobriram pela primeira vez em 2004. A princípio não parecia nada incomum. É apenas uma região onde a temperatura está abaixo da média por alguns microkelvins. Mas lembre-se, não estamos falando de uma área pequena. Essa é uma região de frio gigantesca. Ela tem literalmente bilhões de anos-luz de tamanho. Espere, pensaram os cientistas. Isso não pode ser verdade. O universo deveria ser consistente em todos os lugares. De acordo com o nosso modelo padrão, esse ponto frio simplesmente não deveria existir. Mas ele existe de fato. Não se trata apenas de um erro matemático, ele está bem ali. Então, o que é esse ponto frio? E como ele apareceu? Os astrônomos vêm tentando encontrar as respostas para essas perguntas há anos. Mesmo agora, temos apenas algumas teorias, portanto vamos discutir todas elas. Teoria 1. Textura cósmica. Essa ideia foi levantada no final de 2007. Na época, os cientistas sugeriram que esse ponto frio poderia ser as colinas do espaço. Em outras palavras, pode ser uma região acidentada do universo, apenas parte de sua textura. Mas essa é uma explicação boba, então essa teoria foi rapidamente descartada. Teoria 2. O supervazio. Essa hipótese foi considerada mais plausível por um tempo. Ela afirmava que o ponto frio era na verdade o chamado supervazio. Trata-se de um lugar escuro e aterrorizante do nosso universo, quase sem galáxias. E por ser uma região vazia, quase sem nada, parece fria para nós. No entanto, essa teoria foi refutada em maio de 2017. Depois de examinar cuidadosamente o ponto frio, os cientistas descobriram que não havia sinais de um supervazio ali. Além disso, os vazios e supervazios, que aliás existem de fato, ainda são muito pequenos em tamanho. O ponto frio é literalmente milhares de vezes maior do que eles. Portanto, deve haver alguma outra explicação. E há uma. Talvez a mais bizarra de todas. Teoria 3. Um universo paralelo. Essa ideia polêmica foi apresentada pela cosmóloga e física teórica Laura Mersini Houghton. Ela sugeriu que o ponto frio poderia ser uma marca da colisão do nosso universo com um universo paralelo. A cosmologia padrão não consegue explicar um buraco cósmico tão grande, diz Mersini Houghton. Essa é a marca inconfundível de outro universo além da borda do nosso.
Sua suposição se baseia na teoria do multiverso. Essa teoria diz que, na verdade, há um número infinito de universos como o nosso no mundo. Eles colidem constantemente uns com os outros, dando um empurrão, o que cria um novo Big Bang. Então, talvez o ponto frio seja um hematoma dessa colisão? Para a mecânica quântica, essas teorias malucas são bastante comuns, mas para a física padrão e nossa simples compreensão do mundo, isso é de abalar a Terra. É claro que precisamos de provas sólidas, e a equipe de Mersenne-Houghton já começou a trabalhar nisso. O professor Tom Shanks, do Centro de Astronomia Extragaláctica da Universidade de Durham, também participa dessa pesquisa. O mais maluco dos modelos exóticos para a explicação do ponto frio, o multiverso, é, na verdade, o mais padrão em termos de nosso modelo atual do universo, escreveu ele em um de seus trabalhos. Então, de que evidências precisamos? Bem, nosso ponto frio está localizado no hemisfério sul. De acordo com Shanks, se realmente houve uma colisão entre dois universos, deveríamos encontrar outro ponto frio, e ele deveria estar no lado oposto, ou seja, no hemisfério norte. Se os astrônomos realmente o encontrassem, essa teoria seria confirmada, e ela se tornaria a primeira prova da existência de um universo paralelo. Mas não é tão fácil assim. Para encontrar um segundo ponto, precisamos dos mais recentes e altamente sensíveis telescópios. Também precisamos descobrir algumas informações sobre a natureza da energia escura, como ela afeta o espaço e, em outras palavras, ainda há muito trabalho a ser feito. Não faz muito tempo, os cientistas realmente acreditavam ter descoberto o segundo ponto. Pesquisadores do Novo México pensaram tê-lo encontrado no hemisfério norte, mas infelizmente é provável que tenha sido um engano. O mapa que esses pesquisadores usaram tinha um alto grau de aleatoriedade. Portanto, é possível que sua descoberta seja apenas um acidente causado por outros vazios. Então, basicamente, não encontramos outro ponto frio até agora, apesar das análises cuidadosas. Mas, novamente, mesmo os melhores equipamentos modernos não são perfeitos, e isso não significa que não exista um segundo ponto, significa apenas que ainda não o encontramos. Mas se um dia o encontrarmos, tal achado poderá mudar o mundo da ciência para sempre. Confirmaríamos não apenas a teoria dos universos paralelos, mas também a famosa teoria das cordas. E isso poderia explicar tudo o que ocorre em nosso mundo. Mas se isso acontecer, teremos ainda mais perguntas do que já temos. Como esses dois universos colidiram? Como tudo isso funciona? Até o momento, tudo não passa de suposições. Não podemos afirmar que o ponto frio é uma impressão da colisão de universos paralelos, mas também não podemos refutar isso. Na realidade, talvez nunca saibamos a verdade, mas ainda assim é interessante lutar por ela. O espaço vazio não é realmente vazio, pelo menos é o que diz a teoria quântica de campo. Na verdade, ele está repleto de pequenas vibrações que podem se transformar em partículas virtuais se tiverem energia suficiente. Essas partículas virtuais podem produzir pacotes de luz com baixa energia chamados fótons. Agora, há algo que todo buraco negro tem: um horizonte de eventos. É um ponto de não retorno. Isso significa que, uma vez que algo cruze esse ponto, nunca mais sai de lá, nem mesmo a luz. E há uma força gravitacional incrivelmente forte em torno do horizonte de eventos. Os buracos negros sobrevivem devorando o gás e as estrelas ao seu redor. Na maioria dos casos, um buraco negro tem um disco giratório de material ao seu redor, chamado de disco de acreção. Ele brilha imensamente à medida que todos os elementos que se aproximam demais de um horizonte de eventos são aquecidos e despedaçados antes que o buraco negro os engula. À medida que o material se aproxima, ele começa a viajar e a se mover cada vez mais rápido, contornando o buraco negro. Isso faz com que o disco de acreção brilhe e, ao mesmo tempo, delineie a sombra do buraco negro, que é basicamente o próprio horizonte de eventos do qual estamos falando. Os buracos negros podem até querer se esconder, mas fazem isso muito mal. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, a gravidade se curva e distorce o espaço e o tempo. Isso significa que quanto mais próximo você estiver dessa atração gravitacional extremamente poderosa ao redor do buraco negro, mais distorcidos se tornam o espaço e o tempo ao redor dele. E nesse espaço distorcido há partículas e campos minúsculos. Devido à extrema gravidade da torção, essas partículas e campos começam a se comportar de maneiras incomuns, por exemplo, criando fótons do nada. É sobre isso que Stephen Hawking estava falando há quase 50 anos.
E não para por aí. Ele também sugeriu que se essas partículas encontrarem uma maneira de escapar de um buraco negro, elas roubam parte de sua energia. E por causa desses ladrões, o buraco negro perde sua energia com o passar do tempo, até que em um determinado momento ele desaparece completamente. Ele sugeriu que os buracos negros liberam energia na forma de energia térmica ou calor, que é chamada de radiação Hawking. E essa radiação não carrega nenhuma informação. Isso significa que quando um buraco negro evapora, destrói todas as informações que tinha sobre a estrela que criou o buraco. Dessa forma, não podemos saber o que realmente aconteceu. E isso é um pouco confuso, porque as leis da mecânica quântica dizem que a informação não pode ser destruída. Esse conflito é algo que chamamos de paradoxo da informação de Hawking. De acordo com Hawking, todas essas informações não são realmente perdidas, mas são armazenadas em uma nuvem de todas as partículas de energia zero que cercam o buraco negro. Ele chamou isso de cabelo macio. Agora, há este novo estudo como uma possível solução para esse paradoxo. Talvez a radiação Hawking seja não térmica? Em vez de apenas liberar calor puro, é possível que o buraco negro envie uma mensagem na forma de radiação. Essa mensagem contém informações importantes sobre o passado do buraco negro, as estrelas que o formaram e outros detalhes que pensávamos estar perdidos para sempre. É como um código secreto que nos conta tudo sobre a história do buraco negro. Mas voltemos à teoria de Hawking, segundo a qual um buraco negro pode eventualmente desaparecer. Ela diz que não são apenas os buracos negros que produzem radiação Hawking. Qualquer objeto com massa suficiente pode produzi-la. Na verdade, os pesquisadores também estudaram um processo chamado efeito Schwinger. É quando um campo eletromagnético cria fortes distorções e, desse modo, forma a matéria. Eles aplicaram essa ideia à teoria de Hawking sobre a radiação do buraco negro. O que eles descobriram é que a radiação prevista por Hawking pode, na verdade, ser criada em locais com diferentes níveis de gravidade, não apenas em torno de buracos negros. Aqui está a chave. Quando há objetos maciços, como estrelas ou planetas, eles criam um efeito de curvatura no espaço e no tempo. Essa curvatura ocorre devido à sua forte gravidade. Mesmo que você esteja longe de um buraco negro, ainda há algum objeto maciço em algum lugar ao redor que cria a curvatura do espaço, o que pode fazer com que você sinta que está nesse espaço distorcido. Ele pode criar radiação, semelhante ao que acontece perto de buracos negros. Isso significa que não são apenas os buracos negros que podem evaporar lentamente. Outros objetos maciços no universo também podem perder sua energia da mesma forma. Se isso for verdade, a energia de tudo no universo será lentamente drenada na forma de partículas de luz. Isso significa que tudo e todos, incluindo estrelas, planetas, buracos negros e nós, compartilham o mesmo destino, e todos nós acabaremos desaparecendo. A princípio, isso parece assustador, mas mesmo que essa teoria seja verdadeira, isso não vai acontecer tão cedo. Levaria muito mais tempo do que a idade atual do universo para que um buraco negro supermassivo desaparecesse completamente. Portanto, da forma como medimos o tempo, os buracos negros são basicamente eternos. E as estrelas poderiam durar ainda mais, pois muitos buracos negros se formaram depois que alguma estrela gigante entrou em colapso sobre si mesma. Alguns outros pertencem a um grupo chamado de buracos negros primordiais. Hawking, que ficou famoso por falar sobre buracos negros, também mencionou esses. E a teoria diz que eles provavelmente se formaram espontaneamente no início do universo, não muito tempo depois do Big Bang. Hawking percebeu que os buracos negros primordiais poderiam ter tamanhos diferentes, de muito leves a muito pesados. Os muito pequenos já teriam desaparecido por causa da radiação Hawking. Há uma ideia muito legal de que esses buracos negros primordiais poderiam ser matéria escura. Trata-se de uma substância misteriosa que os cientistas acreditam existir no universo. Ela não emite nem reflete luz, portanto não podemos vê-la diretamente. Os cientistas acreditam que a matéria escura pode explicar por que as estrelas nas galáxias se movem de maneiras estranhas. Mas ainda não temos as ferramentas necessárias para confirmar se esses buracos negros realmente existem ou se são realmente compostos de matéria escura ou não. Hawking também explorou a ideia de que nosso universo é apenas um dentre muitos universos. Esse é um conceito chamado de multiverso. Alguns cientistas acreditam que qualquer situação que você possa imaginar em sua vida pode estar acontecendo em algum outro universo.
Hawking não concordou com isso e, em seu trabalho final, propôs uma nova estrutura matemática que tornava o multiverso finito em vez de infinito. Isso significa que haveria um número limitado de universos em vez de um número infinito. Outra coisa que é difícil de testar e provar, mas pelo menos nos deixa pensando. Acredite ou não, a viagem no tempo não é tão impossível de acordo com as leis da física. Os cientistas têm equações que sugerem que poderíamos ter algo chamado curvas fechadas de tipo tempo que nos permitiriam voltar no tempo. Imagine voltar aos momentos mais embaraçosos de sua vida. Sabendo o que aconteceria, você poderia evitá-los. Mas aqui está a parte complicada. Voltar no tempo pode causar grandes problemas. Isso poderia criar situações em que as coisas aconteceriam de uma forma que não faz sentido. Imagine que você está andando na rua e encontra seu eu mais jovem ou mais velho, ou muda acidentalmente coisas que já aconteceram. Hawking também estava falando sobre essa parte, e todas essas coisas o deixaram preocupado com a viagem no tempo. Ele fez uma suposição chamada conjectura de proteção cronológica. Ele sugeriu que pode haver uma regra da natureza que impeça a viagem no tempo, pois isso poderia criar todas essas situações estranhas e confusas em que simplesmente voltaríamos, corrigindo nossas decisões erradas em buracos negros destruindo estrelas enormes, pulsares girando em velocidades incríveis e emitindo poderosos feixes de energia, nebulosas coloridas com fogos de artifício de estrelas recém-nascidas, galáxias de todas as cores e tamanhos possíveis. Tudo isso é encontrado no nosso universo, mas não é infinito, tem um limite, uma parede literal. E além disso, existe um nada absoluto. Agora, vamos fazer uma jornada até essa divisória. Mas antes de mais nada, nosso universo é como uma enorme boneca russa. Se você abrir uma, a outra menor dentro. É uma galáxia. Dentro dela está uma boneca ainda menor. Esse é o nosso sistema solar. E a menor boneca de todas é a Terra. Cada uma dessas bonecas tem limites que vamos ultrapassar. Para isso, precisaremos de uma nave espacial, e das grandes. Ela também deve ser capaz de se mover 100 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Você sobe a bordo e liga os motores. 100 km acima do nível do mar é nosso primeiro limite. Isso é 10 vezes mais alto do que voam os aviões de passageiros. Esse ponto é denominado linha de Kármán, que separa a atmosfera terrestre do espaço sideral. Agora voamos mais longe, até a borda do nosso sistema solar. Ligamos os hiperpropulsores e passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Percorremos uma distância de 100 unidades astronômicas. Uma delas é a distância da Terra ao Sol. E aqui está o limite de nosso sistema solar, a heliosfera. Aqui, a velocidade do vento solar diminui rapidamente. Primeiro cai de 1 milhão de quilômetros por hora para a velocidade do som. Então há uma camada chamada heliopausa. É aqui que o vento quase desaparece. E então nossa nave experimenta uma onda de proa. É aqui que sentimos a força do vento interestelar, que colide com a fronteira do nosso sistema solar. Ao passar por esse limite, você se encontrará no escuro do espaço interestelar. E aqui, pode encontrar 2 objetos de fabricação humana que fizeram essa viagem pela primeira vez na história: a Voyager 1 e a Voyager 2. A Voyager 1 cruzou essa fronteira em 2004. A Voyager 2 fez isso em 2007. Essas ondas espaciais descobriram que a heliosfera não é uma bola perfeita ao redor do Sol. Seu limite está a 10 UAs, mais perto da estrela do que o norte. Então, estamos nos movendo no espaço interestelar e em breve nos aproximaremos de uma parede de pedra ao redor de nosso sistema solar, 200 mil UAs adiante, e chegamos lá. Essa parede de rocha é a nuvem de Oort. Na verdade, é uma pilha de asteroides que cerca o nosso mundo. Os cientistas especulam que a nuvem de Oort pode ser a fonte de cometas e meteoritos que caem na Terra. Mas estes são tão esparsos que facilmente voamos entre eles. Agora, estamos na escuridão completa. A Via Láctea tem cerca de 106 mil anos-luz de largura. Em um foguete convencional, levaria bilhões de anos para voar nessa distância. Mas você acelera ao máximo e voa com maestria pelas estrelas e planetas, como se estivesse em uma pista de corrida. E em poucos minutos, está no limite de nossa galáxia. Não há mais vento interestelar. Tudo o que vê são pontos brilhantes em algum lugar à distância. Esses pontos são galáxias enormes. Precisamos olhar um mapa para fazer uma rota até a borda de todo o nosso universo.
Você está aqui, perto da galáxia Via Láctea, que é a parte de um aglomerado de galáxias chamado superaglomerado Laniakea. Mas mesmo essa coisa enorme é como uma ruazinha em uma cidade grande. Aproximando o zoom, encontramos o superaglomerado Hydra Centauro. Milhares de galáxias no mapa parecem pequenos pontos. Zoom máximo. Esse é todo o universo observável. Nós pensamos que era infinito, mas podemos ter a prova de que tem um limite. Está aqui, a 10 bilhões de anos-luz de distância de nossa casa. Mesmo se você viajar na velocidade da luz, uma viagem levaria o dobro do tempo que nosso planeta inteiro existiu. Durante esse tempo, o Sol desaparecerá ou explodirá como uma supernova, destruindo todo o nosso sistema solar. E se você puder viver tanto tempo e depois voltar para casa, verá que nossa galáxia não existe mais. Há muito ela colidiu com a galáxia de Andrômeda e se fundiu em um grande corpo cósmico. Felizmente, sua nave é capaz de distorcer o espaço-tempo de modo que essa jornada levará literalmente alguns segundos. Bum! Parabéns! Você chegou ao seu destino, o supervazio de Eridano. Alguns cientistas acreditam que essa localização é a evidência de colisões de nosso universo com algo grande o suficiente para deixar uma cicatriz tão grande. O supervazio de Eridano é um espaço vazio e frio com 1 bilhão de anos-luz de largura. Se você pensar nesse vazio como uma xícara, caberiam nela pelo menos 10 mil galáxias. E apareceu após um acidente de proporções gigantescas. O objeto que caiu em nosso universo foi outro universo. Sim, outros universos podem realmente existir. Imagine que todo o nosso universo é uma enorme bolha que contém todos os aglomerados de galáxias no universo observável. Pode haver um número infinito dessas bolhas. Elas poderiam ter nascido durante o Big Bang. Esses universos podem ser diferentes do nosso e ter outras galáxias e nebulosas. Mas essas bolhas também podem ser universos paralelos. Isso significa que, se você escolhesse cereal em vez de aveia pela manhã, em outro universo, seu irmão gêmeo optaria pela aveia. Cada escolha que você fez na vida teve consequências completamente diferentes em um universo paralelo. E porque o número e as escolhas são infinitas, há toda uma infinidade de universos paralelos. Portanto, como uma bolha normal, nosso universo tem uma parede que está perto do supervazio de Eridano. Há muito tempo, outra bolha passou pela nossa. À medida que uma se aproximava da outra, campos gravitacionais começaram a interagir. Nossa parede limite começou a se deformar e a puxar em direção ao outro universo. A mesma coisa aconteceu do outro lado. Então, as paredes de nossos universos entraram em contato. Mas à medida que essas bolhas se moviam, sua conexão começou a se quebrar. E o outro universo acabou de rasgar um grande pedaço do nosso. Um vazio frio formado no ponto de colisão. E esse é o supervazio de Eridano. O problema é que o universo parece o mesmo para o observador, independentemente do ponto de vista. Por exemplo, imagine uma bola de basquete suspensa no ar. Agora, se colocarmos uma formiga nela e lhe dissermos para encontrar a borda dessa bola, ela começará a correr em volta, fazendo um número infinito de círculos. Mas a paisagem ao redor da formiga não mudará. Tudo o que ela verá é um horizonte arredondado. Isso porque a bola permanece a mesma de qualquer ponto de vista. A mesma coisa acontece conosco quando tentamos encontrar a borda de nosso universo. Tudo porque imaginamos o mundo em um espaço tridimensional e nossa visão é limitada. Por exemplo, você vê um quadrado comum em um espaço bidimensional. Mas se adicionar profundidade e mudar o ponto de vista, voilá, é um cubo. Se pudéssemos ver um universo em um espaço quadridimensional, um quadrado poderia ser algo completamente diferente. Mas talvez possamos deixar nossa bolha doméstica. A chave para viajar para outro universo pode estar dentro de um buraco negro. Um buraco negro é um dos objetos mais misteriosos do universo. Ele é tão pesado que distorce não apenas o espaço, mas também o tempo. É como colocar uma pedra pesada em uma rede. Esta vai ceder, e quanto mais perto você chegar da pedra, mais forte será a curvatura. Uma vez que está no campo gravitacional de um buraco negro, você não pode mais sair dele. Ainda não sabemos o que realmente pode estar no coração de um buraco negro. Alguns cientistas especulam que buracos brancos também existam. Teoricamente, deveriam nascer junto com os negros, exceto pela cor. Os brancos são exatamente o oposto dos buracos negros. Nada pode chegar perto de um branco. No momento, não há dados sobre eles.
mas a teoria da relatividade geral sugere que existam. Também há a teoria de que um buraco negro pode ser uma passagem para outro universo. Quando você entra em um deles, pode sair do outro lado através do horizonte de eventos do buraco branco. Assim, ultrapassa a fronteira dos universos e se encontra em um mundo completamente diferente. Mas podemos ter provas de que existe um buraco branco. Em 2006, os cientistas descobriram uma explosão incomum de energia em algum lugar a 1,6 bilhão de anos-luz de distância da Terra. Essa explosão foi única. Não parecia uma de supernova ou mesmo a fusão de dois buracos negros. Alguns astrônomos acreditam que foi o nascimento de um buraco branco, mas, porque era instável, foi destruído quase que imediatamente. Esse processo foi uma reminiscência do nascimento de todo o nosso universo, o Big Bang. Assim, os cientistas o chamaram de Little Bang. Bang! Foi assim que tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos e vem sendo desvendado ao longo dos últimos 100. Tudo o que vemos no espaço hoje, planetas, asteroides, cometas, estrelas, não estava lá no início, de que há muito, muito tempo, o universo era apenas um único ponto, e extremamente quente, tipo trilhões de graus de calor, compacto e denso, que se esticava e se expandia de maneira inimaginavelmente rápida. Uma matéria que, em um determinado momento, começou a voar em todas as direções na velocidade da luz. O Big Bang foi um caos completo, com minúsculas partículas que foram misturadas com energia e luz. Sim, uma única bagunça total, mas ainda assim, no primeiro minuto após a explosão, a base para tudo que viria a surgir depois estava quase finalizada. Era quente apenas durante o grande estouro. Assim que a expansão começou, o universo começou a esfriar, parecido com um gás que esfria quando você borrifa uma lata de aerossol. Durante esse processo, parte da energia meio que congelou, assim como a água que vira gelo. Aqui a energia pura foi congelada e solidificada em matéria. 1 minuto após a explosão, o resfriamento ainda estava acontecendo, extremamente rápido e literalmente em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma vez que o universo realmente não tem bordas, ele não era mais apenas um ponto compacto. A base para uma maior expansão e tudo o que está por vir estava sendo formada. Lembra daquelas minúsculas partículas daquele primeiro estágio de boom do universo? Elas começaram a se agrupar, formando átomos de hélio e hidrogênio. Levou cerca de 3 minutos para que a maior parte do hélio e todo o hidrogênio do espaço fossem produzidos. Esses dois são os elementos mais comuns e os materiais básicos que mais tarde formaram as primeiras galáxias e estrelas. Só porque a base foi concluída, não significa que a criação do universo parou após aqueles primeiros minutos. É verdade que depois disso, nenhum elemento novo foi criado por milhões de anos, razão pela qual a versão inicial do universo foi inteiramente de hélio, hidrogênio e energia. Mas, eventualmente, os átomos começaram a se agrupar lentamente, o que depois de muito tempo causou a criação de galáxias e estrelas. Nuvens de hélio e hidrogênio se agruparam e se transformaram em estrelas com forças gravitacionais. Nosso Sol também é feito de 3/4 de hidrogênio, enquanto o resto é hélio. 1/4? Sim. Em estágios posteriores, alguns outros elementos mais pesados começaram a aparecer também, como carbono, ferro, oxigênio e assim por diante. Não se tratava apenas de processos químicos em que novos elementos, estrelas ou planetas continuavam chegando. Todo o universo está se expandindo desde o Big Bang. Os pesquisadores perceberam que outras galáxias estão se afastando da nossa. Rapazes, vocês precisam parar de fazer isso. Como iremos descobrir a vida alienígena lá fora se continuarem fugindo o tempo todo? E não apenas isso, as galáxias mais distantes estão na verdade se movendo mais rápido do que as próximas da nossa, Via Láctea. O universo é fabuloso, desconhecido, misterioso, assustador e completamente silencioso. Imagine-se flutuando com seu traje espacial em algum lugar acima da Terra. Tudo o que realmente consegue ouvir é o som da sua própria respiração. Nada de fora. Como não há atmosfera, o som não tem como viajar ou ser ouvido. Falando em traje espacial, essa coisa custa cerca de 12 milhões de dólares. Acho que isso significa que teremos que esperar um pouco mais para tentar aquela coisa toda de relaxar no espaço. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então você pode pensar que é o mais quente também. No entanto, na verdade, é Vênus quem leva esse título em nosso sistema solar, com a superfície torrada pela temperatura de 450 graus. Bastante! Mercúrio não tem atmosfera, que se encarrega de regular a temperatura.
Por isso ele perde a disputa pelo título de esquentadinho do Sistema Solar. Vênus também tem dias bem longos. Apenas um deles dura cerca de 243 dias terrestres. Isso é útil para aquelas pessoas com listas de tarefas muito longas que gostam de ir com calma e devagar. No entanto, o planeta orbita o Sol em 225 dias terrestres, o que significa que um ano lá dura 18 dias terrestres a menos que um dia do planeta. Você pode fazer 2 aniversários em um dia, então? Bem, esse pode ser um dos lados bons, mas a desvantagem é que em Vênus chove ácido sulfúrico e neva metal. Não é mais tão divertido, né? A própria Terra é fria. Com 4 bilhões e meio de anos, é o único planeta conhecido que tem vida, e também com mais árvores do que estrelas na Via Láctea. 3 trilhões, enquanto existem apenas de 100 a 400 bilhões de estrelas. Podemos já ter contado as árvores, mas ainda assim, sabemos muito pouco sobre o nosso oceano. Apenas 5% dele é explorado. Então conhecemos menos sobre ele do que a respeito de Marte ou a Lua, cujas superfícies foram totalmente mapeadas. É engraçado como o espaço sideral está a apenas 100 km de distância de nós, contando a partir do nível do mar no nosso planeta. Parece tão perto. Às vezes eu percorro essa distância só para tomar meu café da manhã. E, no entanto, apenas 5% do universo é visível da Terra. 68% é energia escura, enquanto 27% é matéria escura, que não conseguimos ver com um telescópio. Tão perto, mas tão longe. Sempre veremos o mesmo lado da Lua, não importa onde estejamos na Terra. A Lua gira em seu eixo na mesma velocidade em que orbita a Terra. Isso é chamado de rotação síncrona. O pôr do Sol em Marte é azul. Isso acontece porque a poeira fina no planeta vermelho tem o tamanho perfeito para que a luz penetre com eficiência em sua atmosfera. Assim, ela se espalha conforme fica mais perto da direção em que o Sol vai, ao contrário da luz de outras cores. O universo é cheio de maravilhas, e uma delas é um planeta feito de diamantes. Sim, ele é 2 vezes maior que a Terra. E os cientistas acreditam que seja parcialmente coberto por diamante e grafite. Agora, para chegar lá, você provavelmente precisará daquele traje espacial de 12 milhões de dólares, junto com uma nave muito cara. E essa é a questão-chave aqui. Se você conseguir ir e voltar, pode até mesmo pagar facilmente. Os cientistas também têm algumas previsões sobre o fim de tudo. Cara, pronto para isso? Em seus primeiros estágios, o universo era denso e compacto, então era realmente espesso. Mas depois de cerca de 400 mil anos, continuou se expandindo, o que o tornou mais transparente. Tudo isso encorajou a liberação de luz, que hoje conhecemos como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, com a sigla em inglês CMB. É como se você ligasse a TV em um canal vazio e desconectasse o cabo. Aí veria pontos pretos e brancos estáticos se movendo na sua tela. Eles são algo parecido com a CMB, e também um reflexo de toda aquela energia que foi liberada durante o Big Bang. A CMB ainda está aqui. Os astrônomos podem vê-la através do telescópio de micro-ondas. A expansão nunca parou, na verdade. O universo ainda está se espalhando a cada segundo a uma velocidade inacreditável, fazendo com que todos os objetos no espaço se afastem uns dos outros o tempo todo. Como repelente, nós sabemos disso porque o Sol de outras galáxias parece mais vermelho do que deveria ser. Isso é chamado de desvio para o vermelho, e acontece quando a fonte de luz se afasta de quem a está observando. E ainda tem a gravidade. Ela atrai todos os objetos do universo uns para os outros, e é a razão pela qual os planetas continuam orbitando o Sol, ou porque nosso sistema solar orbita o centro da Via Láctea. É por isso que ficamos no solo, enquanto no espaço flutuaríamos, já que não há gravidade lá em cima. Com tudo isso em mente, os cientistas tiveram a ideia de que um dia o universo simplesmente tomará a direção oposta e começará a encolher, o que ficará conhecido como Grande Colapso. Se isso realmente vai acontecer, dependerá de como estará o nosso universo. Se ele estiver aberto, continuará se expandindo e nada jamais o deterá. Mas com o tempo, à medida que vai se alongando, a densidade ficará tão baixa que as galáxias não conseguirão formar novas estrelas e as existentes desaparecerão. Enquanto o espaço perder toda a luz e calor, a vida não será possível. O universo permanecerá tão frio e continuará se espalhando fracamente pela escuridão sem fim. E então, com o grande colapso ou não, bang! E tudo desaparece. Ei, que bom que temos bilhões de anos pela frente, hein? Talvez você e eu não estejamos por perto. Eu vou me aposentar. Ok, digamos que este microscópico grão de areia de apenas 2 milímetros de diâmetro seja o nosso planeta, a Terra. Pode acreditar, nem somos tão grandes assim na escala cósmica, então estou sendo bastante generosa. Vamos ver.
Enfim, a Lua ficaria aqui com pouco mais de 5 centímetros de distância e teremos que encontrar um grão de areia que é 3 vezes menor do que o primeiro. É difícil dizer se este é o certo, então vamos imaginar de novo que seja. E qual é o vizinho mais próximo da Terra além da Lua? Isso mesmo, Vênus. Ele é considerado nosso planeta irmão, pois tem praticamente o mesmo tamanho e massa da Terra, então esse grão de areia será usado de novo. Quanto à distância, teremos que caminhar um pouquinho mais agora. E chegamos a mais de 6 metros de distância daquele grão que corresponde à Terra. E esta é a menor distância do universo. Vai por mim. Em seguida, vem Mercúrio, que tem menos da metade do tamanho da Terra. Então vamos pegar um grão de sal dessa vez, para variar. A que distância você acha que ele fica do seu vizinho Vênus? Passou longe. Ele fica aqui, ó, a quase 8 metros de distância. Sabe aqueles ônibus de 2 andares de Londres? Então, a distância é igual ao comprimento desse veículo. Ok, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Então, naturalmente, aqui está a grande e majestosa estrela do tamanho desta pedra, que tem mais ou menos 20 centímetros de diâmetro, então serve. Onde vamos colocá-la? Bem, é melhor pegar mais um veículo de 2 andares e mais um pouquinho, pois a distância entre o Sol e Mercúrio é de 9 metros, mais longe que Vênus. E uma caminhada daqui até a Terra é uma viagem. A distância equivale àquela entre 2 bases de beisebol. Legal, né? Mas estamos só começando. Saindo do Sol, em seguida vem Marte, que é 2 vezes maior que a Terra. Digamos que ele seja um grão de pimenta rosa dessa vez. A distância até ele, porém, é ainda maior do que a de Mercúrio até o Sol, mais de 10 metros. Então, vamos colocá-lo aqui. E agora, prepare-se para algo surpreendente. Estamos atravessando o cinturão de asteroides para chegar a Júpiter. Para isso, precisaremos viajar cerca de 84 metros, quase a altura da Estátua da Liberdade. E o planeta em si é do tamanho dessa uva, com meros 2,5 centímetros. Agora vamos pegar uma uva menor e percorrer mais 100 metros. É essa a distância entre Saturno e Júpiter. Você ainda consegue ver a nossa pedra, quer dizer, o Sol, daqui? Eu acho que não consigo. Agora, se você pegar a ponte Golden Gate dos Estados Unidos e considerar os pontos mais alto e mais baixo dela, esta seria a distância entre Saturno e Urano, o 7º planeta do Sistema Solar. Viu só como a distância aumenta cada vez mais? E ainda está longe de acabar. Conheça Netuno, o irmão de Urano. Embora eles sejam vizinhos, andaremos mais 250 metros para chegar até ele. Coloque 5 piscinas olímpicas lado a lado e você terá a escala certa. O antigo planeta 9, Plutão, é nosso próximo destino. Se partirmos diretamente do Sol, ele ficará a mais 4 piscinas olímpicas de distância e será do tamanho de uma lasquinha de pimenta do reino. Plutão é 6 vezes menor do que a Terra. E agora vem o que mal conseguimos imaginar. Vamos primeiro voltar para o Sol e começar nossa jornada a partir de lá. Lembra da distância? Isso mesmo, mais de 800 metros de distância agora. Para chegar à fronteira do Sistema Solar a partir desse ponto, teremos que viajar 4 vezes ao redor do planeta. Sim, ainda estamos na escala onde o Sol corresponde a uma pedra de 20 centímetros. E quando terminarmos, estaremos em um cinturão gigante de pedaços de gelo flutuantes, a nuvem de Oort. O comprimento desse cinturão vai bem além dos limites do nosso planeta, mas vamos tentar. É só pegar 3 pedras do mesmo tamanho do nosso Sol aqui e colocá-las lado a lado. Agora, imagine que cada uma dessas pedras seja do tamanho real do Sol. Esse é o tamanho da nuvem de Oort para você, que forma um círculo ao redor do Sistema Solar inteiro. Se a colocarmos na escala inicial, nem vai dar para ver o Sol. Ele será do tamanho de um átomo. Então, vamos sair daqui e começar tudo de novo. Que tal? Ok, agora este anel de pedras contém dentro de si um volume imensurável de espaço. Seu raio é de aproximadamente 1 ano-luz, ou 1 centímetro na nossa escala. Isso seria o marco zero de todas as descobertas futuras. O sistema estelar mais próximo daqui é Alpha Centauri, e ele estará a cerca de 4 centímetros de distância. Ele consiste em 3 estrelas e pelo menos um planeta que pode ser habitável. O sistema é muito pequeno para ser visto nessa escala, mas vamos fingir que este grão de areia serve, e vamos seguir adiante. Agora vamos para a borda da galáxia Via Láctea, nosso lar. A galáxia em si tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, mas não estamos muito longe do seu centro, então nossa jornada durará apenas 50 mil anos-luz.
Na escala minúscula que criamos aqui, ela teria um pouco mais de 500 metros. Se conseguíssemos deitar a torre CN de Toronto, no Canadá, essa distância seria o comprimento dela mais uns 3 metros. A partir daqui, a galáxia mais próxima de nós é Andrômeda. Em um futuro distante, ela colidirá com a Via Láctea, mas agora, para chegar lá, precisaremos viajar cerca de 25 quilômetros. Isso dá 2,5 milhões de anos-luz em números reais. Se estiver interessado, isso também equivale a 2,5 vezes a distância da superfície até o ponto mais profundo da Fossa das Marianas, conhecido como Depressão Challenger. Em seguida, temos um objeto que poderia finalmente ser de grande escala, a NGC 604, uma nebulosa localizada na galáxia do Triângulo. Se caminhássemos em linha reta, precisaríamos viajar apenas 2 quilômetros de onde estamos agora. Então vamos fazer isso. E a nebulosa em si tem cerca de 1.500 anos-luz de diâmetro, o que equivale a 15 metros. É um prédio de 5 andares. Mas vamos voltar cerca de 800 metros para observar outra coisa. Este objeto é quase do tamanho exato de um Boeing 747 e, surpreendentemente, é uma galáxia. Uma galáxia anã, para ser mais precisa. A Messier 32 tem 6.500 anos-luz de diâmetro e é um satélite para a galáxia Andrômeda. Elas se movem juntas e a Messier é puxada pela gravidade de sua irmã mais velha. Agora vou levar você para o melhor passeio da sua vida. Prepare-se, vamos percorrer distâncias e nos deparar com tamanhos que pareceriam impossíveis se fossem verdade. Primeiro, vamos voltar ao círculo de pedras que é o nosso sistema solar. Partindo para cima e para fora do nosso sistema solar, podemos ver a Via Láctea, com seu 1 km de largura. E se subirmos mais, veremos o vazio ao redor da galáxia que já exploramos hoje, 25 km de nada. Depois, veremos as galáxias e as galáxias anãs que ficam ao redor da nossa. Primeiro a Andrômeda, e então as outras, até chegarmos a um ponto alto o suficiente para ver o grupo local todo. Ele é o conjunto galáctico no qual a Via Láctea corresponde a não mais que 1% dele. O diâmetro total seria de quase 100 quilômetros. Mas continuamos subindo. E agora estamos olhando para o brilhante superaglomerado Laniakea, que abriga o grupo local. A partir daqui, nossa galáxia nem é mais visível. O diâmetro do superaglomerado é de cerca de 5.200 quilômetros, ou seja, do tamanho da Ruta 40, que percorre a Argentina de norte a sul. E não para por aí. Vamos subindo cada vez mais, até vermos Boss Great Wall, um superaglomerado que fica a uma distância inimaginável de nós e que, em nossa minúscula escala, teria um diâmetro de 10.000 quilômetros. Isso é maior que a Grande Muralha da China, com todas as suas ramificações. Agora entendi por que se chama Boss. E finalmente, estamos lá em cima, no espaço sideral agora. Embora o modelo da nossa galáxia inteira tenha ficado tão longe lá embaixo que já não é mais possível vê-la sem um telescópio. E agora estamos olhando para a maior coisa observável do universo, Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Na nossa escala, ela ficaria a 100.000 quilômetros de distância da Terra, ou a 1/4 da distância até a Lua. E seu diâmetro é o mesmo, então equivale a mais 1/4 do caminho. Há trilhões e trilhões de galáxias, nebulosas, estrelas e infinitas possibilidades por lá. E mesmo assim, o universo está sempre expandindo. Então, isso tudo é só o começo. Vamos voar para bem longe da Terra para olhar para ela à distância. Ela brilha como uma árvore de Natal. As grandes cidades parecem manchas amarelas à noite. E durante o dia, vemos estruturas estranhas, como uma ilha em forma de palmeira nos Emirados Árabes ou uma faixa escura que atravessa toda a China, a Grande Muralha. Todos esses são vestígios da existência humana. Agora vamos apontar nosso telescópio para outros planetas. Marte? Ele é apenas um deserto vazio e sem fim. Vênus? Apenas rochas e vulcões. Mesmo se olharmos para o espaço distante, todos os planetas são desertos e sem vida. Nenhum único vestígio de uma civilização extraterrestre. Muitas pessoas estão convencidas de que a vida na Terra não é exclusiva. Aqui está a nossa galáxia. Existem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E aqui está todo o universo observável com bilhões dessas galáxias. Existe um número quase infinito de estrelas, e perto de cada uma delas pode haver mundos habitáveis. Mas pode ser que não tenhamos ainda encontrado vida em outros planetas, pois ela se esconde de nós sob a superfície. Por exemplo, existe Europa, que é um satélite de Júpiter ligeiramente menor que a nossa Lua.
A estrutura dela lembra um ovo cozido e a superfície é uma crosta dura de gelo. Mas se você pegar uma broca grande o suficiente, pode chegar até a gema líquida, um oceano de água. Júpiter e seus satélites ficam bem longe do Sol, então é bastante frio lá, cerca de 170 graus negativos. Assim, a água líquida instantaneamente se transforma em gelo. Mas Júpiter tem uma forte força gravitacional. Isso causa muito atrito dentro da Lua Europa, e o núcleo dela se aquece. O calor derrete o gelo, e assim temos um oceano aquoso sob sua superfície. A água é a base de toda a vida, portanto, pode haver bactérias simples nesse oceano. E quem sabe, talvez existam outras formas de vida por aí. Por exemplo, peixes com formatos estranhos. Devido à fraca gravidade, os corpos são formados diferentemente. Ou algo como baleias que se alimentam de plâncton. Em 2009, os cientistas encontraram um planeta completamente coberto por um oceano, o GJ 1214. Ele fica a 40 anos-luz da Terra e cerca de 75% da massa dele é água. Ainda assim, as temperaturas neste planeta são tão altas que a água evapora e assume a forma de água superlíquida. Há tanto vapor lá que ele parece tão espesso quanto a própria água. Nenhuma vida poderia existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram recentemente pelo menos 24 planetas melhores que a Terra e os chamaram de superhabitáveis. Esses planetas orbitam estrelas distantes em suas zonas habitáveis. Esse é o ponto ideal a uma distância perfeita da estrela. No nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte ficam nessa zona. Um planeta superhabitável deve ser 10% maior que a Terra e ter uma gravidade mais forte, pois dessa forma pode ter uma atmosfera mais densa. Uma temperatura 5 graus mais alta do que a da Terra tornaria o planeta mais úmido. Isso encorajaria uma variedade de organismos vivos lá. Esses planetas podem ser ótimos para a vida, mas é difícil dizer se já existe vida lá. O principal sinalizador que confirmaria a existência de uma civilização avançada poderia ser as ondas de rádio. Imagine um planeta habitável semelhante à Terra. No processo de evolução, seres inteligentes surgiriam lá, como os humanos. Eles seriam muito mais altos por causa da baixa gravidade, e seus olhos seriam adaptados à luz de outra estrela, muito mais brilhante que o Sol. Mais cedo ou mais tarde, essa civilização terá que usar ondas de rádio para se comunicar. Podemos pensar nessas ondas como o som alto dos alto-falantes. Aqui está a Terra. Agora estamos usando ondas de rádio ativamente, e o ruído que vem do nosso planeta é muito sério. Se um planeta vizinho tivesse radiotelescópios, aqueles grandes pratos que captam essas ondas, perceberia que a vida está desabrochando aqui. Existem muitos radiotelescópios na Terra que estão apontados para o espaço distante à espera de um sinal de extraterrestres, mas ainda não captamos nada. Ainda assim, isso não significa que não haja um planeta em algum lugar do universo que emita ondas de rádio. É tudo uma questão de distância. Estamos saltando 200 anos-luz para outra estrela. Suponha que exista um planeta X onde exista vida. A civilização aqui é avançada o suficiente para usar ondas de rádio. Então, eles liberam a primeira onda no espaço. Nossos radiotelescópios não serão capazes de detectá-la até 200 anos depois. Isso também funciona ao contrário. A comunicação de rádio na Terra só existe desde 1895. Nosso sinal de rádio não alcançará o planeta X até 2095. E só então os alienígenas ouvirão nossa voz. Mas esse ruído do rádio não dura muito. A cada ano, nossa tecnologia melhora e o nosso ruído do rádio diminui. Estamos começando a utilizar a comunicação móvel, TV a cabo e fibra ótica. Tudo isso reduz o volume do nosso planeta no espectro do rádio, e logo nos tornaremos simplesmente invisíveis para outros planetas. A mesma coisa está acontecendo do outro lado. Portanto, as ondas de rádio vindas de civilizações são um breve pico na escala cósmica, e não podemos aceitar o silêncio do rádio como prova de que não existe vida extraterrestre. Um telescópio gigante que poderia tirar uma foto direta de um planeta possivelmente habitado mudaria a situação. Ampliamos a foto e lá está ela. Vemos cidades alienígenas com edifícios altos e muitas antenas, mas neste momento não conseguimos olhar tão longe. O que conseguimos é tirar fotos de Marte e seus satélites, mas até mesmo a qualidade delas nos engana. Por exemplo, Sidônia. Uma formação nessa região de Marte parece um rosto humano. Pensávamos que pudesse ter existido uma civilização antiga lá que tivesse feito algum tipo de escultura ou memorial. Teorias mais extravagantes diziam que estes eram os restos mortais de um humano gigante e que existiria o corpo inteiro dele sob as areias de Marte. Mas na verdade, se mostrou ser apenas um morro.
Os ventos fortes abriram alguns buracos ali, e quando batia uma sombra nesses buracos, nós os enxergávamos como os olhos humanos e uma boca. Ou um monólito no satélite de Marte, Phobos. Encontramos uma rocha lisa que era quase tão alta quanto a pirâmide de Quéops. Essa notícia gerou muitas teorias sobre a civilização que a construíra, mas acabou por ser nada mais do que uma rocha. O número infinito de estrelas e mundos ao seu redor quase garante a existência de outras civilizações. Mas então, por que elas não viriam para a Terra, certo? Achamos que a vida em todo o universo se desenvolve em cenários semelhantes. O surgimento de formas de vida simples, seguido pela evolução e crescimento de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas, assim como na Terra, cataclismos acontecem lá também, causando extinções em massa. Meteoritos, por exemplo. Talvez houvesse uma civilização lá, pronta para ir para o espaço sideral. Mas um enorme meteorito, como o que varreu os dinossauros da superfície da Terra, fez essa civilização desaparecer, e a vida naquele planeta começou um novo ciclo do zero. Além disso, quanto mais avançada a civilização, maior o risco de sua autodestruição. Os cientistas podem conduzir experimentos em máquinas como o Grande Colisor de Hadrons e acidentalmente criar um buraco negro ali. Ele começaria a engolir tudo ao seu redor e crescer. Em breve, todas as cidades super desenvolvidas dessa civilização e todo o planeta simplesmente desapareceriam. Outra possibilidade para civilizações super avançadas é viajar por buracos de minhoca, que são túneis no espaço-tempo entre os universos. Os alienígenas podem viajar por eles e perder o interesse em voltar. Mas também é possível que a vida na Terra seja única. Isso porque nosso planeta foi formado graças a uma série de coincidências incríveis. A primeira é a localização do nosso sistema solar na galáxia. Na Via Láctea existem constantes fogos de explosões de supernovas. A radiação dessas explosões destrói tudo ao seu redor a grandes distâncias. Nosso sistema solar fica bem no ponto ideal da órbita galáctica, onde estamos protegidos de tais explosões. Outro fator é a Lua. Uma teoria da formação da Lua diz que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um meteorito do tamanho de Marte caiu sobre nós. Se o impacto tivesse sido direto, a Terra teria se partido. E se aquele meteorito tivesse apenas arranhado a Terra, os pedaços teriam simplesmente voado para longe. Mas a colisão ocorreu precisamente para que parte do meteorito permanecesse na órbita terrestre e formasse a Lua. Assim, a Lua estabilizou a rotação da Terra e aqueceu nosso núcleo com a gravidade. Só então nosso planeta desenvolveu um campo magnético que nos protege do vento solar. Outros cientistas acreditam que a vida fora da Terra pode ser bioquimicamente diferente. Carbono e água são a base de nossos corpos, mas o carbono pode ser substituído por silício ou fósforo, e a água pode ser substituída por amônia ou metano. Esses átomos poderiam formar moléculas de diferentes formas e talvez se juntar em um organismo vivo. A vida baseada em tais elementos seria diferente de tudo o que se vê na Terra. Olhe para cima quando o céu estiver limpo à noite. Você verá milhares de pequenos pontos brilhantes. Pode parecer que eles estão fixos em algum lugar, mas na realidade estão em constante movimento. Em 100 mil anos, não haverá uma constelação com a mesma forma ou padrão que conhecemos hoje. E pense em todas aquelas anãs vermelhas, pequenas estrelas, planetas, corpos espaciais que não podemos ver a olho nu. Estrelas anãs vermelhas são muito frias. Elas geralmente têm cerca de metade do tamanho do nosso céu e 1/10 do seu brilho. Elas podem não ser as coisas mais brilhantes do céu, mas vivem por muito, muito tempo. Reações de fusão nuclear acontecem nas profundezas do núcleo das estrelas. É isso que as faz brilhar. Grandes estrelas liberam enormes quantidades de energia, queimando seu combustível estelar. Mas essas estrelas tendem a queimar todo o seu combustível em apenas alguns milhões de anos. Estrelas como o nosso Sol geralmente vivem por cerca de 10 bilhões de anos, mas as anãs vermelhas não usam tanto combustível. Sua luz não é tão poderosa e elas não precisam de muita energia para sustentar sua existência. São como carros energeticamente eficientes. É por isso que podem durar centenas de bilhões de anos. Algumas das menores podem viver até 10 trilhões de anos. A maior parte do hidrogênio em estrelas semelhantes ao Sol permanece intacta. Há mais desse gás na atmosfera do que no núcleo dessas estrelas. Isso significa que a maior parte do hidrogênio não participa das reações de fusão. Mas é diferente nas anãs vermelhas. Elas circulam plasma por todo o corpo. Essas estrelas puxam novas reservas de hidrogênio de suas camadas externas para o núcleo. É isso que mantém as reações de fusão funcionando.
Um dia, em um futuro distante, estrelas como o nosso Sol ficarão sem combustível e se desligarão. O universo estará cheio de pequenas anãs vermelhas. Elas não terão energia suficiente para brilhar e iluminar o espaço ao redor. Nossos descendentes, se houver algum, herdarão um cosmos escuro e sombrio. À medida que envelhecer, o Sol aumentará de tamanho a ponto de destruir planetas próximos. Primeiro Mercúrio, depois Vênus e depois nós. Por outro lado, a Terra provavelmente sobreviverá, mas por pouco e não por muito tempo. Ao se aproximar, o Sol a queimará até que fique crocante. Os planetas exteriores do nosso sistema solar também sobreviverão, mas eles irão para ainda mais longe no espaço. O Sol perderá parte de sua massa enquanto aumenta de tamanho. Sua atração gravitacional estabelece as órbitas dos planetas. Quando nossa estrela se tornar menos massiva, a sua força de gravidade enfraquecerá, e os planetas externos não terão uma conexão tão forte com o Sol. Nosso sistema solar não está isolado. Existem muitas outras estrelas em nossa galáxia. Dentro de 30 bilhões de anos, as estrelas que viajam nas proximidades vão mexer com nossos planetas exteriores o suficiente para descolar rapidamente alguns dos maiores do sistema solar. O último planeta a ficar permanecerá por mais algum tempo, talvez até 100 bilhões de anos. Mas mesmo esse acabará por ser expulso do sistema solar. Existe uma teoria que afirma que a maior parte da água do nosso planeta vem de meteoritos e cometas carregados de gelo, bolas de poeira congelada. Como elas colidiram com a Terra primitiva, provavelmente trouxeram a água que era necessária para desenvolver a vida. Mas esses mesmos objetos que podem ter criado vida em nosso planeta também podem ser o seu fim. Não é uma questão de se, mas uma questão de quando. E os cientistas pensam que é muito provável que um asteroide ou cometa grande o suficiente para acabar com a vida na Terra colida com o nosso planeta. Mas isso acontecerá em um futuro distante. E felizmente temos a tecnologia necessária para prever essas coisas e reagir a tempo. Mas há outras colisões cósmicas que não podemos evitar, não importa o que façamos. Andrômeda, nossa galáxia vizinha, está se movendo em direção ao sistema solar a uma velocidade de 110 km por segundo. Há 2,5 milhões de anos-luz entre a Via Láctea e Andrômeda. Então, felizmente, nossa vizinha não cobrirá essa distância tão cedo. Isso só acontecerá em cerca de 4 bilhões de anos. Tal colisão de duas galáxias pode resultar em um caos para nossos descendentes, se algum deles ainda estiver vivendo na Terra. As duas galáxias deslizarão uma pela outra. Elas se separarão até que a força gravitacional comece a puxá-las de volta. À medida que se fundirão, ambas perderão sua estrutura semelhante a um disco e formarão uma grande galáxia elíptica. Essa já tem o apelido de Milcômeda. A Via Láctea, como a conhecemos hoje, não existirá mais. O espaço está em constante movimento, mudando o tempo todo. Os cientistas têm alguns cenários possíveis do que pode acontecer com o universo no futuro. Número 1. O Big Rip. Essa teoria afirma que o universo se expandirá infinitamente. Em um ponto, a atração da expansão ficará mais forte do que a força gravitacional que mantém tudo junto. Se isso acontecer, destruirá galáxias, estrelas, buracos negros e todos os outros corpos espaciais, incluindo a Terra. O universo se transformará em um monte de partículas desconectadas. Até cerca de 5 bilhões de anos atrás, o universo estava se expandindo lentamente devido à sua poderosa atração gravitacional. Depois, essa expansão acelerou. Alguns especialistas dizem que são os efeitos da energia escura. A energia escura é a força misteriosa que compõe quase 70% do nosso universo. Essa força empurra para expandir mais rápido em vez de desacelerar. Então, no caso do cenário do Big Rip, a energia escura vencerá a gravidade a ponto de ser capaz de destruir átomos individuais. Cenário número 2, o Big Crunch. Existe a possibilidade de o universo chegar ao ponto de parar de se expandir. A gravidade se tornará uma força dominante. Pode até reverter a expansão do universo. Então, o cosmos começará a encolher, fazendo planetas, estrelas e até galáxias inteiras colidirem. No final, todo o universo entrará em colapso sobre si mesmo, e tudo será comprimido a um ponto infinitamente pequeno, que é algo chamado de Big Crunch. O universo pode começar a se expandir mais uma vez. Teoria número 3, o Big Freeze, ou Grande Congelamento. Nesse cenário, a entropia crescerá até atingir seu valor máximo. Entropia é basicamente a ideia de que tudo no universo declina em desordem em algum momento.
Uma vez que a entropia atinja seu máximo, o calor no sistema será distribuído uniformemente. O universo então desaparecerá, porque não haverá espaço para o calor existir. Qualquer movimento mecânico dentro do universo irá parar. O cosmos será tão vazio e o gás será tão fino que nenhuma nova estrela poderá se formar ou brilhar novamente. Em tal cosmos, o tempo será apenas um vazio sem fim. Nada acontecerá com planetas, estrelas ou seres vivos. Todo o universo estará congelado, escuro e imóvel, porque não haverá energia que possa fazer as coisas funcionarem novamente. Muitos bilhões de anos após as últimas estrelas queimarem e desaparecerem, buracos negros enviarão uma mensagem de que o universo chegou ao fim. Buracos negros são áreas com atração gravitacional extremamente forte, tão poderosa que nada pode escapar. Eles podem ser tão massivos quanto 100 sóis. Quanto aos buracos negros supermassivos, sua massa pode ser maior que a de 1 bilhão de sóis. Você pode encontrar esses buracos negros gigantes no centro da maioria das galáxias. Como todo o resto, eles terão o mesmo fim. Mas quando chegar o momento, não desaparecerão suavemente na escuridão. Os buracos negros desaparecerão em enormes explosões de fogos de artifício, iluminando o universo nos últimos momentos de sua existência. Será o fim de toda a era. Os buracos negros geralmente sobrevivem devorando as estrelas e o gás que chegam perto o suficiente deles. Sua gula é a principal característica que os denuncia. Na maioria dos casos, há um disco de acreção ao redor de um buraco negro. Esse disco é feito de todos aqueles materiais e partículas que ele despedaçou e está puxando para dentro, semelhante a quando a água escorre por um ralo. À medida que os materiais e partículas se aproximam, eles começam a se mover cada vez mais rápido. Isso gera calor, o que faz o disco de acreção brilhar, revelando o buraco negro. Sim, os buracos negros não são tão bons em esconde-esconde. Tudo que cruza o horizonte de eventos de um buraco negro, que também é chamado de ponto de não retorno, é perdido para sempre. Mas Stephen Hawking tinha uma teoria de que seria possível escapar de um buraco negro. Existem partículas se movendo mesmo no vácuo. Digamos que uma partícula tem energia positiva e outra negativa. Se ambas se aproximarem de um buraco negro, há uma chance de que uma caia nele enquanto a outra escape. Isso significa que o buraco irradiou a partícula para longe. E essa partícula levou parte da massa do buraco negro consigo. E é por isso que o buraco pode começar a encolher. À medida que começa a evaporar, perde sua massa e lentamente se torna menor. Mais e mais partículas começam a sair, até que toda a energia que ficou para trás escape de uma vez só. No último décimo de segundo, haverá um flash gigante de energia e luz em uma região muito pequena do espaço. E então, tudo se foi. Você pega um canudo gigante e começa a inflar Saturno. Ele está ficando cada vez maior e maior e maior. Já chega. Agora vamos adicionar alguns anéis gigantes. Pronto. Este é o Super Saturno, também chamado de Saturno com esteroides. Trata-se de um objeto real que os cientistas descobriram em 2012, o planeta chamado J1407b. E eles ainda não têm certeza do que realmente é. Poderia ser um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno no nosso sistema solar. Nesse caso, não haveria nenhuma superfície sólida nele. E se quisesse colocar os pés ali, você simplesmente percorreria todo o caminho até o centro dele. Mas também pode ser uma anã marrom, que é algo entre um grande planeta e uma estrela propriamente dita. Esses objetos devem ser pesados o suficiente para iniciar reações termonucleares, como as que acontecem dentro das estrelas. Mas a força dessas reações é muito fraca para que as anãs marrons brilhem e emitam calor. Para imaginar o tamanho e o peso de J1407b, vamos olhar para a nossa Terra. Se você colocar nosso planeta em uma balança, ela mostrará um número 6, mais 21 zeros de toneladas. Ele também tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Agora aqui está Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra e 318 vezes mais pesado. Se ele fosse um balde, você poderia colocar 1.321 terras nele. E este é o herói do dia, Super Saturno, quase 20 vezes maior que Júpiter. Para equilibrar a balança, você precisaria colocar 6.360 terras do outro lado. Os anéis de lá são tão largos que, se estivessem no sistema solar, ocupariam mais da metade do espaço entre o Sol e a Terra. E se trocasse de lugar com o original que conhecemos, você veria esses anéis a olho nu. Seriam maiores do que a Lua cheia.
Presumivelmente, eles apareceram da mesma maneira que aqueles ao redor de nosso Saturno. Uma teoria diz que são os restos de uma lua que já existiu, cuja órbita não era estável. E com o tempo, esse satélite foi dilacerado pelas forças das marés e do enorme planeta que orbitava. Pequenos pedaços da antiga Lua ocuparam seus lugares na órbita do gigante e colidiram um com o outro, como em um liquidificador. Depois de algum tempo, tudo o que restou foram basicamente partículas de poeira e gelo, movendo-se ao redor do planeta gigantesco. Outra teoria sugere que os anéis apareceram depois que a Lua colidiu com um asteroide ou outro satélite natural. Em seguida, o liquidificador gravitacional fez a sua parte e transformou os detritos nos anéis. Alguns cientistas acreditam que estes se formaram na mesma época do próprio planeta. Então, seriam apenas os restos da nebulosa planetária, que é uma nuvem de gás, detritos espaciais e poeira, que mais tarde, provavelmente, encolheu e se solidificou para formar um planeta. Só podemos supor de onde Super Saturno tirou seus anéis, mas os cientistas dizem que sua massa equivale a 80% da Terra. Isso pode significar que a Lua que costumava orbitar J1407b tinha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso planeta. Há uma pequena lacuna no meio desses anéis. Os cientistas acreditam que a Lua de Super Saturno pode estar lá. Se for esse o caso, deve ser do tamanho de Marte. Se os pesquisadores estiverem certos e Super Saturno for, na verdade, uma anã marrom, essa é uma descoberta incrível. Eles poderão observá-la envelhecer. Supostamente as anãs marrons perdem sua energia e encolhem, desaparecendo no processo. E quando uma esgota toda a sua energia, ela se transforma em uma anã negra, que é fácil de confundir com um buraco negro. As anãs negras ainda não foram descobertas em nenhum lugar do universo, porque levam de trilhões a quatrilhões de anos para se formar. Nosso universo é muito jovem, e nenhuma das estrelas, mesmo aquelas que apareceram quando o universo surgiu, tiveram tempo de se tornar anãs negras. Um dos objetos mais antigos do universo é esta anã branca, com um nome bem longo, WD 0346-246. Ela tem entre 11 e 12 bilhões de anos, e a metade da temperatura do nosso Sol, e ainda está esfriando. Seriam necessários cerca de 10 e mais 15 zeros de anos para se transformar em uma anã negra. Para efeito de comparação, o universo tem 1,4 e mais 10 zeros de anos de idade. Os cientistas acreditam que uma anã negra existirá por cerca de 10 mais 25 zeros de anos, alimentando-se de matéria escura. Depois disso, seus prótons, as menores partículas da matéria, começarão a se decompor. E então, a anã negra simplesmente evaporará. Isso levará outros 10 mais 49 zeros de anos. Mas, se os prótons permanecerem intactos, um cenário muito mais interessante aguardará a anã negra. Em mais 10 e 1.500 zeros de anos, a anã negra se tornará uma estrela de ferro, que é essencialmente apenas uma bala de canhão no espaço. Essa esfera de ferro existirá por bilhões de vezes a mais do que o nosso universo inteiro, até que, de repente, se transforme em um buraco negro. Portanto, o processo de formação de uma anã negra é extremamente longo. Uma estrela normal demoraria muito tempo para envelhecer tanto. Mas Super Saturno, se ele for uma anã marrom, pode estar muito mais perto desse estado. Saturno com esteroides não é o único planeta estranho em nosso universo. Aqui está Gliese 436b, que foi detectado pelo método de trânsito. Um trânsito acontece quando um planeta se move entre sua estrela hospedeira e um observador. É parecido com um eclipse lunar. Esse planeta tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 22 vezes mais pesado. É quase como Netuno. Trata-se de um mundo aquático exótico. A água lá é sólida, mas não é gelo. Ela tem uma temperatura de cerca de 270 graus. A água em uma panela se transforma em vapor a 100 graus, mas em Gliese 436b, o líquido permanece sólido devido à pressão extrema. Os cientistas também descobriram que a atmosfera dele está evaporando para o espaço sideral. É por isso que há uma nuvem circular gigante ao redor, constantemente se movendo em sua órbita, dando ao planeta uma longa cauda que se parece com a de um cometa. Cancri E possui riquezas incríveis que valem mais do que todo o dinheiro da Terra. Existem diamantes espalhados por todo o planeta, que é cerca de 2 vezes mais largo e 8 vezes mais pesado que o nosso. Além disso, não gira. Um de seus lados sempre fica voltado para a estrela hospedeira. A temperatura da superfície ali é quase 2 vezes mais alta que a de um incêndio em chamas.
E como a estrela hospedeira é rica em carbono, o planeta também contém muito desse elemento. A pressão e as temperaturas intensas ajudam a transformar o carbono em grafite e diamantes. Infelizmente, Cancrier está a 40 anos-luz de distância do nosso. Portanto, demoraria cerca de 730 mil anos para chegarmos lá em um foguete normal. Outro que é rico em pedras preciosas é HAT-P7b, a cerca de 1000 anos-luz de distância daqui. É 60% maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter. Está tão perto da sua estrela hospedeira que faz uma revolução ao seu redor em apenas 2 dias terrestres. Por causa dessa proximidade, HAT-P7b é quase tão quente quanto uma anã branca. Se você olhar para o lado noturno dele, verá nuvens incomuns. Os cientistas acreditam que elas podem ser ricas em corindon. Esse material é o que forma rubis e safiras. Portanto, é provável que chovam pedras preciosas muito caras e bonitas por lá. VASP-12b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Apenas um de seus lados está voltado para sua estrela hospedeira. Sua superfície é tão escura que consome cerca de 94% de toda a luz visível. Então, se parece muito com um buraco negro. A estrela hospedeira aquece tanto o VASP-12b que o material ali evapora continuamente. Então a forte gravidade da estrela puxa essa nuvem na sua direção, formando um disco. Mas TRES-2b é o campeão, sendo o planeta mais escuro conhecido pelas pessoas. Ele absorve 99% da luz proveniente de sua estrela. Isso significa que consome mais luz do que um pedaço de carvão. 1% da luz restante parece vermelha quando é refletida por este gigante gasoso. De longe, esse carinha parece muito mal. Um dos planetas mais antigos do universo é PSR B1620-26b. Ele tem cerca de 12,7 bilhões de anos. Ou seja, se formou cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. É tão antigo que suas 2 estrelas hospedeiras tiveram tempo de evoluir. Uma é uma anã branca, a outra é um pulsar que faz quase 100 rotações por segundo. O nascer do Sol no planeta deve ser impressionante. Neste momento, esse sistema estelar está se movendo em direção a um denso aglomerado de estrelas. É provável que isso leve a uma colisão estelar. Portanto, o destino de PSR B1620-26b é desconhecido. Kepler 438b é um dos planetas mais parecidos com a Terra. Ele é apenas 12% maior e fica na zona habitável de sua estrela hospedeira. Nem muito perto, nem muito longe. É um local ideal onde a água não evapora por causa do calor e não se transforma em gelo em razão do frio. E pode hospedar vida em sua superfície. No futuro, também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física.